eu tenho aqui uma reta, ou seja, uma dimensão só. E eu tenho algumas marcações que eu fiz, ou seja, alguns espaços que eu marquei aqui. E eu tenho algumas pessoas que eu desenhei e que eu vou colocar nesse espaço. Então, eu quero botar essa pessoa aqui, eu vou colocar esse aqui. Ela tá meio que correndo, né? Muito bem desenhado, por sinal. Muito obrigado pelo elogio. Legal. E essa aqui eu vou botar aqui, por exemplo. Pronto. Mas aí se eu fosse perguntar assim, mas que espaço é esse que a pessoa azul ocupa? Bom, eu preciso ter alguma referência. Então, eu quero começar com um zero. Eu quero que o meu seja esse aqui, ó. Esse é o ponto zero para mim. Então, o resto vai ser definido a partir dele. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui é o ponto zero, aqui é o ponto 1. Aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3, o 4, o 5 e o 6. Sabe que eu poderia fazer que aqui tem que ser o menos 1. Tem que ser o menos 1, né? Porque esse aqui é o zero e aqui são os positivos. Matematicamente, para lá tem que ser os negativos. Aqui é o menos 2, aqui é o menos 3 e aqui seria o ponto menos 4. Então, agora que eu defini uma origem, fica muito mais fácil de definir, por exemplo, qual que é o espaço que esse corpo ocupa. Então, eu vou tentar escrever aqui esse título, o espaço. E para não ter que escrever espaço, eu vou usar a letra S. Aí você pensa, por que letra S? Que é no alfabeto não nota E de espaço. É porque em inglês é space. Né? Então a gente quer uma linguagem que possa ser universal. Então usa espaço S. Então aí eu pergunto, qual seria o espaço do cara azul? Aí você diria, não, o S dele é menos 4. Vou escrever de novo, tá meio feio aqui. Menos 4, ótimo. E aí é a mesma coisa para os outros, certo? Igualmente fácil. Então aqui esse cara vai ser a posição menos 1. Esse vai vir a posição 4, obviamente. Mas isso soa meio errado, porque menos 4 o quê? Tem que ter uma unidade, tem que ter uma grandeza para isso. Não pode ser menos 4 um número e acabou. Isso é um o quê? Então a gente pode definir isso se quiser também. A gente pode definir, por exemplo, que tudo vai ser feito, ou essas marcações que eu fiz, elas vão ser dadas em metro, por exemplo. Então, isso aqui é o ponto 0 metros, isso aqui é o ponto 1 metro, que ou seja, ele é um ponto que fica a 1 metro da origem, esse é o ponto 2 metros da origem, 3 metros da origem, 4 metros da origem, então é como se fosse de 1 metro em 1 metro. Eu poderia botar 1 quilômetro em 1 quilômetro, ou 1 centímetro em centímetro, ou de passo em passo, sabe? 0, aí 1 passo, 2 passos, 3 passos. Eu podia escolher minha unidade de medida, contanto que fosse de comprimento, né? De distância. Então vamos melhorar e vamos escrever direitinho. Então menos 4 metros é a posição do cara azul. Menos 1 metro é a posição do cara amarelo. E 4 metros é a posição do cara vermelho. Massa. Então a ideia básica é esse espaço é aonde o corpo está de acordo com uma referência. E é importante você perceber que é de acordo com uma referência. Porque se eu trocar essa referência, tudo troca. Vamos supor que uma outra pessoa define aqui, o zero não é aqui, o zero é aqui. Então para essa pessoa, aqui é o zero, aqui é o 1. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7 e por diante. Ou seja, todas as posições mudam porque eu mudei a referência. Então, para essa nova referência, a posição desse cara azul não é mais menos 4 metros, é 0 metros. A posição do cara amarelo não é menos 1, é 3. A posição do cara vermelho não é mais 4, é 8. Então, é bom entender que o espaço é algo muito simples, é só um número associado a uma origem, a um zero que você que escolhe, basicamente. Se você mudar a origem, mudar a referência, mudam os espaços. Você já ouviu falar sobre uma lei da física que diz o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? É claro. É uma ideia até um pouco conhecida. O que significaria isso, basicamente? Significaria que esse boneco azul não poderia ocupar o mesmo espaço que o boneco amarelo. Ele não poderia estar no menos 1 também. Se o amarelo está no menos 1, o azul não pode estar no menos 1. Claro que na prática, no dia a dia, o espaço não é uma reta, né, com marcaçõezinhas. É uma coisa mais complexa, é tridimensional, tem 3 dimensões. Mas a ideia ainda é basicamente a mesma. Mas essa lei que eu acabei de falar não está tão certa. Pelo menos não desse jeito. Está faltando alguma coisa aí. Então vamos ver o que significa isso. O mais importante, a informação importante que a gente tem que ter é: tá, tudo bem, eu tenho aqui o espaço desses objetos ou desses caras, mas em que momento eles estão nesse espaço? O tempo, em que instante de tempo ou que horas são quando essa situação está acontecendo? Isso é importante, por incrível que pareça. Isso faz toda a diferença. Então eu vou instalar o dedo aqui, vou fazer aparecer magicamente um relógio aqui que mostra a hora dessa situação. Pronto. Então quer dizer que essa situação aconteceu às 10 horas, 37 minutos e 15 segundos. Mas Rafa, por que isso é importante? Calma, vai chegar lá. É porque na verdade eu consigo fazer com que dois corpos ocupem sim o mesmo espaço. Quer ver? Para isso eu vou precisar fazer uma outra reta, ou melhor, eu vou copiar essa reta aqui embaixo. E eu vou fazer com que eles se mexam.
Agora estão em outras posições, em outros espaços, certo? Então, isso foi depois de um tempo, mas depois de quanto tempo? Pronto, depois de 10 segundos, não é? Então, depois de 10 segundos, essa cena aqui, ó, passou a ser essa cena aqui. O que pode acontecer, né? Eles estavam se mexendo, paciência. O objeto azul vai continuar na mesma posição que ele estava antes, certo? Ele vai começar com... Vai continuar com a posição de menos 4 metros. O amarelo agora tem a posição de 4 metros. E o vermelho andou ou se mexeu na posição de 5 metros. Ué, quem estava no 4 metros era o vermelho antes. Agora é o amarelo. Então, eles estão no mesmo espaço. Mas não ao mesmo tempo. Corpos podem sim ocupar o mesmo lugar no espaço. Só não podem ao mesmo tempo. Aí você pensa, sim, Rafa, é óbvio. Tudo bem, eu sei que é óbvio. Mas a lei não pode ditar dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é absurdo. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, é importante definir em que instante de tempo aconteceu cada situação ou cada momento.